Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu me inscrevi que eu queria comentar uma notícia, para mim, bastante preocupante, que foi a decisão do governo de São Paulo de decretar sigilo por 15 anos de informações da Sabesp, a Companhia de Abastecimento de Água de São Paulo. Já tinha decretado, sigilo de 25 anos, sobre informações ligadas à questão do transporte na cidade, do metrô, e agora decreta o sigilo sobre informações, por exemplo, de quais são os locais na cidade de São Paulo, para quais locais a Sabesp está realizando obras para garantir o abastecimento ininterrupto de água, durante um racionamento severo, caso venha a ser necessário um racionamento severo de água na cidade de São Paulo. Isso é bastante preocupante por várias razões. Em primeiro lugar, porque isso vai contra toda a legislação aprovada recentemente no país que garante a transparência das informações que o poder público deve prestar à sociedade. Inclusive, alguns órgãos jornalísticos já tinham solicitado essas informações para a Sabesp, não tinham recebido as informações e depois deram a notícia de que foram comunicados dessa determinação do sigilo. Outra questão que me preocupa, a princípio, é que um dos grandes problemas que provoca a possibilidade de haver necessidade de racionamento, não só em São Paulo, mas isso também não está descartado para o Rio de Janeiro no prazo mais longo, diz respeito justamente aos grandes consumidores de água, que não são os consumidores residenciais, como nós já falamos aqui várias vezes, tanto em audiências públicas, da Comissão pelo Colapso Hídrico, como aqui nessa tribuna. A gente sabe que 70% da água do país é gasta pelo agronegócio, e que, em segundo lugar, ficam as indústrias. No Rio de Janeiro, essa relação se inverte porque o agronegócio praticamente não existe no nosso estado, mas a indústria é o principal consumidor de água. Então a população precisa saber, porque a Sabesp informa que seriam hospitais, centros de hemodiálise, penitenciárias, mas se a lista está em sigilo, como a gente vai saber se realmente são instituições de interesse público, que interessa realmente à sociedade que tem um abastecimento ininterrupto, ou se vão garantir abastecimento ininterrupto para esses grandes consumidores de água. Então, essa é uma medida que eu espero que não vire moda, que não chegue no Rio de Janeiro. Aqui a gente já está, na Comissão do Colapso Hídrico, enfrentando uma grande dificuldade para abrir a caixa preta da SEDAI, saber quem são os grandes consumidores de água do Rio de Janeiro. E uma medida como essa, feita pelo Estado de São Paulo, eu acho que só aumenta a nossa insegurança de que a gente vai conseguir ter as informações necessárias para debater qual é o plano que nós precisamos implementar para garantir que não haja falta d'água para a nossa população. Eu entendo que a água é um direito humano, a água não pode ser considerada uma mercadoria. As pessoas, só pelo fato delas existirem, elas têm que ter direito ao acesso à água, a quantidade mínima de água para garantir a sua vida com dignidade. Eu acho absurdo que seja a legislação no Brasil permita o corte da água de pequenos consumidores, que ao enfrentarem dificuldades financeiras, dificuldade de honrar a conta d'água, ficam sem água. Acho que devia existir um mínimo, que não deveria ser nem cobrado das pessoas, deveria ser garantido pelo poder público através da taxação de toda a sociedade. E aí a gente, numa situação dessas, a gente vê uma notícia que deve ter algo por trás.
Não dá para acreditar no argumento do governador Geraldo Alckmin e da Sabesp de que eles vão manter a informação sigilosa para evitar atentados terroristas, né? Realmente, nosso país tem uma grande tradição de atentados terroristas, uma grande tradição de explosão de dutos de abastecimento de água, né? A gente sabe que isso acontece com uma frequência tão grande que é importante que essas informações sejam sigilosas. Não é essa a razão, né? Certamente não é essa a razão. Precisamos saber qual é a razão. Será que, mais uma vez, está se promovendo um processo de injustiça socioambiental, né? Será que essas obras da Sabesp vão garantir o abastecimento de água em determinadas regiões da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e vão deixar outras regiões, hospitais, escolas, de regiões mais pobres, sem o abastecimento de água? A nossa tradição é essa, né? Tem água no Leblon, mas não tem água em casas na Baixada Fluminense, ao lado do Guandu, né? Regiões muito mais próximas do Guandu ficam sem água para que não falte água no Leblon, né? Eu não ficaria nada espantado se esse sigilo da Sabesp seja, na verdade, para garantir, né, o abastecimento ininterrupto de água nos serviços públicos, nos bairros mais ricos da cidade, enquanto o resto fica à míngua. A única maneira de se evitar esse tipo de suspeita é acabar com essa decisão de sigilo. Muito obrigado pela atenção de todos.